Então vamos lá, pergunta na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: para onde vão as almas das pessoas depois que elas morrem? Elas já vão para o céu e para o inferno? Ou permanecem em algum lugar intermediário, dormindo? As almas dos falecidos conseguem se comunicar com os vivos e interagir com o nosso mundo? Muito obrigado, querido irmão. Essa dúvida aqui é a dúvida de todo mundo, um assunto muito curioso, que é sobre as coisas que acontecem depois da morte. Então, fique comigo porque o vídeo de hoje está sensacional. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários. A gente seleciona a dúvida toda semana e tem vídeo novo aqui no canal, sempre de segunda a sexta, às 15 horas. E por esse motivo, sempre teremos estudos aqui para você acompanhar e você tem que estar inscrito. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição, participe com a gente desse trabalho de conhecimento bíblico. Eu tenho certeza que você vai aumentar muito o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, e a minha missão é te ajudar a entender a Bíblia com profundidade, mas sem linguagem teológica difícil. E desde já convido você, vamos até a minha lousa de explicações, aprender mais sobre esse assunto do pós-morte. Mas antes, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho com o seu joinha, não custa nada para você, isso ajuda muito o nosso canal. Vamos então aprender mais sobre onde ficam as almas das pessoas depois que elas morrem. Vamos lá. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos ensina uma realidade. Diz o texto: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado, observe bem, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E aí explica aqui a Bíblia o porquê. Porque todos os homens, eles pecaram. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, que é muito clara dentro da Bíblia Sagrada, é a nossa condição. A nossa condição é a seguinte: sendo nós pecadores, sim, nós morreremos. Isso a gente já sabe muito bem. Mas a dúvida da maioria das pessoas é a seguinte: bom, o nosso corpo, que é a parte material, ela vai ao pó, ela vai ali se desintegrar. Mas e a nossa alma, o nosso espírito, ou seja, aquela parte que é imaterial? Para onde que ela vai? O que acontece com essa parte que não é o nosso corpo, que se separa do nosso corpo no momento da morte? A Bíblia nos dá essa resposta de uma forma bastante clara e objetiva, conforme eu vou te demonstrar em todo o estudo de hoje. E quando a Bíblia fala de forma clara e objetiva, a gente tem então uma ajuda muito boa para a gente rejeitar, sim, rejeitar uma série de pensamentos errados sobre esse tema que corre por esse mundão nosso. Uma série de heresias, de pensamentos errados, até mesmo dentro de muitas igrejas e também dentro de várias religiões que tem por aí, que traçam, que falam a respeito dessa vida pós-morte de forma totalmente equivocada. Então, aquele recadinho para você: veja o vídeo até o final, que nós vamos tratar essas verdades. Comecemos então tratando agora das verdades bíblicas a respeito da vida e também da morte, do que acontece depois da nossa morte. Mas antes, 20 segundinhos do seu tempo, eu queria informar os irmãos que está liberado aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado, uma aula gratuita do meu curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, aula de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Como que você faz para assistir? Assim que terminar esse vídeo, você pode acessar a área de comentários, essa área que fica logo abaixo do vídeo. Dando um clique nela, você abre a área de comentários e o primeiro link que está fixado tem ali, então, a nossa aula, ok? Aproveite, então, depois, arrume um tempinho, faça essa aula, seja abençoado, conheça um pouquinho do nosso curso e, quem sabe, você se anime a entrar dentro desse material e a gente possa estudar a Bíblia inteira juntos. Vamos lá então. Primeira coisa, primeira verdade: todas as almas são propriedade exclusiva de Deus, ok? Até mesmo a alma dos ímpios, ok? O diabo não tem poder sobre elas. Deus quem criou e elas são
dele. Assim, a Bíblia diz que quando uma pessoa ela morre, o seu espírito, ou seja, a sua parte imaterial, ela volta imediatamente para Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: o pó volta para onde? Para a terra. Essa parte a gente sabe muito bem. Como era? Da terra fomos feitos. E o espírito, que é a parte imaterial, volte a Deus, que o deu. Olha que forte esse versículo. Isso mostra pra gente que não existe uma bagunça igual as pessoas constroem por aí a respeito do que vem depois da morte, mas sim uma organização extremamente clara e precisa, feita pelo próprio Deus, o dono de todas as vidas. Ele é quem recebe a alma daqueles que morreram. Mas aí vem uma pergunta. Ok, Deus recebe essas almas, mas o que Deus faz com essas almas? Ele guarda? Ele deixa vagando? Ele manda reencarnar em outro corpo? O que Deus faz com essas almas? Veja, a gente precisa entender que quando a gente fala de morte, que é isso que nós experimentamos aqui na Terra, quando termina a nossa vida sobre a face desse mundo, essa morte sela o destino final de uma pessoa. Todos aqueles que morrem, ou eles morrem salvos, ou eles morrem condenados. Ninguém morre com o seu destino final indefinido. Ou seja, por exemplo, se eu morro agora e de repente chega lá na presença de Deus e Deus fala assim: olha, eu não sei o que fazer com você. Você não é nem salvo nem condenado. Não existe isso. Observe bem o texto de Hebreus 9, versículo 27, que nos dá clareza sobre isso. Diz o texto o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, que está falando da morte física, vindo depois disto o quê? O juízo. E aqui a gente precisa entender agora o que a Bíblia está falando com vem depois disto o juízo. Então o que nós temos aqui? Esse juízo, ele já é uma espécie de julgamento que separa os salvos dos condenados após a sua morte. Sim, é isso mesmo. A gente vai ter depois a segunda vinda de Cristo, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas quando a gente morre, se eu morrer nesse exato momento, meu destino está selado. Se eu sou uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, se eu sou um servo de Deus, eu sou dele, salvo. Se eu sou um ímpio, se eu rejeitei o Senhor Jesus, eu sou um condenado. Esse juízo de Deus separa então os salvos para o céu, o paraíso, o local preparado por Deus para receber os seus servos. A Bíblia fala muito a respeito disso. Agora, os condenados, a gente sabe que eles vão para a condenação. A Bíblia dá o nome também de inferno. Enfim, nós temos aqui a ideia do local onde vai ficar os ímpios, que não é o céu, ok? Então, todos os ímpios e os salvos, 100% das pessoas estão ali, daqueles que morreram, evidentemente, nos seus respectivos lugares. E dali aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo para dar concretização a todo o plano de Deus e, claro, para chegar ali até aquele dia do juízo final. Presbítero, mas se os mortos já foram julgados, para que um juízo final? Olha só. Lembrando que o juízo final é um juízo público, onde todos vão comparecer perante o Senhor. Diante do trono do Senhor haverá um julgamento público que ocorrerá, onde todos vão ter que comparecer ao Senhor Deus para dar publicidade, para que todos reconheçam, e até mesmo os ímpios vão ter que se dobrar. Evidentemente, quando a gente fala dos salvos, nesse juízo final, eles serão declarados justificados, ou seja, vocês são justos por causa da salvação dada por Cristo. E isso será declarado diante de todos que estão ali, inclusive dos ímpios. Observe bem como Jesus exemplifica isso muito bem em Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, os salvos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino agora totalmente concretizado
após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Mas aqui nós temos algumas dúvidas, como por exemplo, os mortos, né, aqueles que morreram, eles não ficam dormindo, esperando a volta de Jesus Cristo? Essa é uma das dúvidas. Inclusive, será que não tem também um lugar intermediário entre o céu e o inferno para que a pessoa fique? Vamos responder aqui algumas dessas dúvidas. A Bíblia não nos autoriza a pensar que o espírito fica dormindo, e eu vou mostrar isso para você, aguardando a segunda volta de Jesus Cristo, e nem que existem lugares intermediários, como por exemplo, a famosa doutrina do purgatório, onde as almas vão ali fazer uma espécie de purgação, de purificação pré-céu, para que possam entrar no céu. Não tem isso na Bíblia. O nosso espírito, diz a Bíblia, ele fica consciente após a morte e aguarda o cumprimento de toda a palavra de Deus na volta de Jesus Cristo e lá, claro, no juízo final, onde vai comparecer todo mundo. Os condenados aguardam no inferno e os salvos aguardam no céu. Alguns textos bíblicos nos indicam essa realidade. Eu vou mostrar isso para você. Um deles é aquele que mostra o ladrão que se arrependeu ao lado de Jesus lá na cruz. Observe em Lucas 23:43 que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Onde que ele iria estar? No paraíso, ou seja, um local determinado, um local já, claro, sem lugares intermediários para isso. Então Jesus promete a ele que após morrer ele já se apossaria do paraíso, pois era um salvo. Não tem lugares intermediários. Agora vamos pensar bem aqui. Se a gente fosse pensar naquele ladrão ali ao lado de Jesus, ele seria a pessoa perfeita para ficar num purgatório, né? Já que se arrependeu ali nos últimos instantes de vida. Mas não tem isso. É direto, é no local definido, é a salvação, é a graça de Deus fazendo com que um salvo, mesmo ali naqueles últimos instantes, se aposse do paraíso, porque Deus quis que ele fosse salvo. Outro texto que apoia essa realidade é aquela parábola de Jesus a respeito do rico e do mendigo. Tem alguns que dizem até que não é uma parábola, mas isso não importa muito aqui para o nosso contexto. Mesmo que tenha sido uma história real ou uma parábola, ela nos mostra a mesma realidade. O rico morre e vai para onde? Para o inferno, não é isso? O mendigo morre, né? Um mendigo de nome Lázaro, e também vai para um local que é o quê? O céu. Observe bem o texto, Lucas 16, 22 e 23. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado para o seio de Abraão, que é um outro nome para o céu, para o paraíso, para a presença de Deus. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Então observe que ele está também em um local definido. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Jesus não usaria uma inverdade como pano de fundo de uma parábola. Ou se for uma história, você considerar que seja uma história real, ela então é real. Assim, essa parábola aponta sim para o destino final de cada um de nós após a nossa morte. Conscientes, ou seja, eles não estavam dormindo e já no lugar determinado por Deus, aguardando então aquele último dia do juízo público, onde todo joelho se dobrará e onde os servos de Cristo serão declarados vitoriosos por conta do sangue derramado do Cordeiro. Mas observe ainda que lá em Apocalipse fala a respeito de santos, ou seja, servos de Deus, consagrados do Senhor, que já estavam lá no céu e todos estavam ali como acordados, conscientes e louvando ao Senhor. Apocalipse 7, versículos de 9 a 10 diz o seguinte: depois dessas coisas vi e eis que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar. É muita gente. De onde? Todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, ou seja, na presença de Deus, e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, porque eles eram salvos, todos os seus pecados foram perdoados, com palmas nas mãos, e observe o que eles faziam: clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro
pertencem à salvação. Então nós temos esse tipo de cena em Apocalipse, onde as pessoas que já morreram antes do juízo final, ou seja, aqui Cristo ainda não tinha retornado a segunda vez, nesse contexto, elas estão ali conscientes, já no céu, na presença de Deus, clamando, louvando, enfim, fazendo algumas atividades. Mas aí alguém vai perguntar o seguinte: presbítero, mas e o texto que está em Eclesiastes que fala que os mortos... Mas aí alguém vai me dizer o seguinte: mas presbítero, e aquele texto lá em Eclesiastes que fala que os mortos não sabem coisa nenhuma? Isso aqui é uma prova de que os mortos estão dormindo. Vamos ver se é isso mesmo? Eclesiastes 9, versículo 5 diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer. Observe que ele está falando então aqui da realidade terrena. Mas os mortos, ou seja, quem morreu, não sabe coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Sabe o que as pessoas fazem? Pegam esse verso isoladamente e aplicam na vida depois da morte. Mas observe que esse erro é um erro grave de interpretação, porque o próximo versículo explica do que Salomão está falando aqui. Amor, ódio e inveja, ou seja, as coisas desta terra, para eles, para quem? Para os que já morreram, pereceram. Ou seja, eles não amam mais, não odeiam, não têm inveja. Ou seja, não estão aqui debaixo desse céu. Então, eles já morreram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz onde? Debaixo do sol. Então, observe que ele está falando aqui do morto, aquele que fisicamente morreu, e então ele está ali inanimado, né? Na posição ali como que dormindo, e ele não tem como mais trabalhar, amar, invejar, pecar, fazer o que é bom aqui nessa terra. Esse é o contexto. Então ele não está falando aqui do estado da alma depois que morre. Então sempre observe contexto, ok? Para que não faça aí erros de interpretação. E me veio aqui à memória mais uma dúvida que as pessoas me falam muito, eu não coloquei aqui na projeção, que são aqueles textos que falam assim: a pessoa dormiu. Aquilo também não está falando do pós-morte, aquilo chama-se eufemismo, que é um tipo de linguagem mais ali, vamos dizer assim, de uma forma mais amenizada para falar de uma realidade dura. O próprio Senhor Jesus, quando perguntam sobre Lázaro, Jesus diz: ele está dormindo. Os discípulos entendem: uai, se dorme não está morto. Aí Jesus diz: ele morreu. Então o dormir é nesse sentido, simplesmente uma expressão poética para a morte física. Agora, para fechar, vamos falar um pouquinho de comunicação com os mortos. Será que dá para os mortos ali, a alma dos que morreram, voltarem aqui na Terra e fazer uma comunicação, trazer um recado, trazer uma mensagem para o pessoal? O que a Bíblia diz? Olha só, com relação a esse tipo de comunicação de vivos com espíritos de pessoas falecidas, não há essa possibilidade. Preste bem atenção nisso. A Bíblia não diz nada que apoie essa ideia. Antes, pelo contrário, a Bíblia é totalmente contrária a essa prática. Isaías capítulo 8, versículo 19, traz uma palavra pesada sobre isso. Quando vos disserem, consultai os necromantes, né? Quem que é o necromante? Coloquei aqui para você saber. São as pessoas que consultam mortos, que dizem que consultam os mortos. E os adivinhos, que chiureiam, né? Que cochicham, que murmuram. Acaso, diz o texto, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Então observe que as perguntas que o profeta faz aqui, elas têm uma resposta óbvia. A favor dos vivos não é para consultar morto, mas para consultar quem? O Senhor seu Deus. Qualquer tipo de comunicação com pessoas falecidas, na verdade, é uma comunicação com demônios enganadores. Por quê? Porque as pessoas falecidas, como a gente já observou, estão em seus lugares determinados e não existe trânsito livre e influência de mortos, de almas dos que já se foram, no que ocorre aqui nesse mundo dos vivos. Mas, presbítero, por que Deus proibiu? Se Deus proibiu é porque existe. Gente, que absurdo! Deus proibiu essa tentativa de comunicação
para que o seu povo não caísse na conversa fiada, primeiro, dos enganadores, que são esses necromantes, adivinhos e todo esse grupo, e nem na conversa dos demônios. É por isso que Deus proibiu, não é porque dá para comunicar, ok? Se desse para comunicar e fosse uma coisa de Deus, Deus falaria, pode comunicar à vontade, é bênção, mas não é. Deus sabe e Deus na sua palavra mostrou que essas almas não vêm se comunicar, então quem se comunica? Os próprios enganadores e os próprios demônios que se fazem passar por essas pessoas. Então não existe esse tipo de comunicação. E para fechar aqui, tenho certeza que você deve ter se perguntado em meio a esse estudo, em quantas partes Deus fez o ser humano? Tem aquela velha história, né? Nós somos corpo, alma e espírito. É em 3 partes? É em 2 partes? É em 1 parte? São em 4 partes? Eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui. Dê o play e aprenda mais sobre esse assunto. Até a próxima. Fica com Jesus.